E aí pessoal, tudo bom? Estou aqui de volta, tem tempo que eu não gravo um vídeo, né? Quase uma semana. Estou de volta do Vale das Ideiras, onde estivemos eu, a Dani e o Alex no último dia 29, com um treino lá que a gente organizou. E foi uma experiência assim muito bacana, e eu vou registrar aqui isso para eu ter guardado essa experiência, né? Quando eu quiser lembrar, além dos clipes, das imagens, eu ter esse resumo aqui para rever, tá? Então, vamos lá. O treino que a gente fez lá no Vale das Ideiras, a gente reuniu 11 pessoas. É uma iniciativa que a gente está tendo de veicular esses treinos, e a gente teve 15 dias para tirar o treino do papel e fazer todas as providências para ele acontecer. E foi uma vitória muito grande, muito grande a gente ter conseguido implementar e sair com 11 pessoas, né, no total. Muito gratificante, e a vivência do dia foi muito gratificante. Nós três estamos radiantes assim, ó, desse feito. Essa é uma coisa que eu tenho falado com algumas pessoas, mas vai na linha do treino. A conquista, aquilo que você coloca como meta, aquilo que você trabalha, aquilo que você se desenvolve. Você começa sem as melhores condições, você começa imaturo, você se trabalha, você se desenvolve, você amadurece e consegue chegar na meta. Isso carrega a gente de um poder fantástico, que a gente vai estar dispensando no próximo treino. Eu falo isso no final do vídeo, tá? Gente, o Vale das Ideiras. Por que o Vale das Ideiras? Porque o Vale das Ideiras é um palco esportivo com múltiplas opções já há mais de 10 anos na comunidade esportiva e nas nossas histórias particulares, tá? Então, a primeira vez que eu fui no Vale das Ideiras foi em 2014. Então já vamos para 11 anos. Em abril, então 11 anos que eu frequento lá. Comecei lá pelas corridas. Depois que eu comecei a namorar com a Dani, a gente vai lá para treinar, para passar o tempo, para descansar, para estar no lugar que a gente aprendeu a amar nesses 11 anos. A Dani vai lá há mais tempo do que eu. Então é um lugar fantástico, um lugar maneiríssimo, com as suas opções para corrida, bicicleta, qualquer esporte de trilha. Acho que ficaria até legal o voo livre lá, mas nunca vi, nem fiquei sabendo. Mas, cara, dá pra fazer muita coisa lá. Então, o Vale das Ideiras é realmente um point especial, e a gente quer comemorar essa paixão que a gente tem por lá, indo mais vezes lá. Isso acabou sendo muito legal. A motivação para esse treino era a seguinte: são duas etapas, né? Primeiro, a gente tinha a vontade de fazer a Rota Caipira de bicicleta. A Rota Caipira é um caminho que o Galpão Caipira pensou. O Galpão Caipira é o point de acolhimento, gastronomia, suporte para os atletas, né? É o mais tradicional ali no centrinho do Vale das Ideiras. E o Galpão Caipira já tinha, ou tem ainda, umas rotas ali por dentro, Prata, Facão, e eles fizeram uma rota mais extensa, aproveitando que eles tinham colocado uma segunda unidade em Secretário, e fizeram uma Rota Caipira que sai de Videiras até Secretário. E a gente tinha vontade de fazer isso de bicicleta. Enrolamos, e de repente veio assim, cara, 27 km a gente faz correndo. Então vamos botar na mira aí. Então ficou
Saiu o passeio de bicicleta, entrou o passeio correndo. Ficou no radar ali, para a primeira oportunidade. E no final do ano passado a gente foi para a WTR, Serra do Mar, que acontece no Vale das Videiras. E a gente ficou numa casa em Araras. E essa casa, ela ficava justamente na rota da travessia Araras Secretário. Travessia essa que é um caminho tradicional dos montanhistas de Petrópolis, que tem uma tradição com seus clubes de exploradores, tá? O Clube Explorador Petropolitano, acho que tem um outro lá também, mas esse aí é o mais conhecido. E esse trecho era usado pela XC Itaipava, XC Run Itaipava, até 2018, acho que a gente fez a última prova. A Dani fez esse trecho aí. Era usado nessa prova. E aí a gente foi lá conhecer a trilha, fizemos um pedaço e ficamos assim, pô, precisamos ir até Secretário. E a gente juntou as duas intenções numa só. E vamos fazer o treino. Nosso primeiro treino vai ser esse complexo, porque exigia uma logística, um certo trabalho, mas a gente encarou e fez. Começamos talvez pelo mais difícil, tá? E foi muito legal. E era quando a gente sentou e falou assim, vamos fazer correndo, era uma proposta extremamente ousada, porque são 27 quilômetros mais 13 27 km da Rota Caipira, mais 13 da travessia. Então, complexo. A gente definiu que haveria possibilidades de personalizar, então cada um faria os trechos que mais fossem convenientes ou que se sentissem desafiados. E então a gente teve 11 pessoas. Dessas 11, algumas fizeram trechos de 16 quilômetros, 4 fizeram, uma fez 12 quilômetros, mais 4 fizeram 16 quilômetros na Rota Caipira, mais a Dani que fez 18 quilômetros na Rota Caipira. E o Alex fez um pedaço, eu não lembro, porque ele pegou do 12 até o 27, então foi 15 quilômetros. E depois se redefiniram, se redesafiaram para fazer o segundo trecho, 6 pessoas. Então eu e o Rodrigo fizemos a Rota Caipira toda. E se juntaram a nós o Alex, que já tinha feito 15, a Dani, que já tinha feito 18, e o Alexandre e a Cris, que já tinham feito 16, e a gente foi para esse trecho de 13 quilômetros, com um pequeno errinho que a gente tinha no caminho, que não era muito sinalizado, uma dormida ali no GPS. A gente fez uns 700 a 1 km a mais, deu 14, certo? E aí, cara, agora comigo, a minha percepção, a minha experiência. Eu tô vindo há 3 semanas do Insanity Pico da Bandeira. Insanity Pico da Bandeira. E ainda tô ajustado para Skyrunning. E esse primeiro trecho foi desafiador para mim, porque eu corri 27 km, eu não tava assim, correndo trechos tão longos, sempre tinha um hike no meio, subida forte e tal. E foi desafiador. No finalzinho eu já tava assim, fora da minha zona de conforto nos últimos 5 km. Então essa foi uma parte desafiante, desafiadora, bem desafiadora. E a segunda parte que foi bem desafiadora é que, como a gente
ia ficar sem suporte nos 14 quilômetros que se seguiam a partir de Secretário, eu sugeri que todo mundo enchesse o máximo de suprimento que pudesse, principalmente água, e eu levei 6 litros de água e Coca-Cola na minha mochila. E a gente começou correndo, depois começou a subida, então a mochila se esvaziou completamente lá pelo quilômetro 11 para 12. Então, depois de ter corrido aqueles 27 quilômetros, fazer esses 11 quilômetros com sobrecarga foi também um trecho desafiador. Não que tivesse ameaçado minha conclusão ou chegado, mas foi bem além da zona de conforto que eu treinei, do ritmo que eu consigo implementar nas subidas daquela monta ali. E então foi para mim uma experiência altamente desafiadora. E não foi intencional. Na verdade, eu não tinha... Como eu estava imbuído na coisa do treinador, do organizador, de organizar a logística e tudo, não me preocupei com o meu desempenho. Simplesmente eu tenho que chegar, dá para chegar, independente se eu ficasse cuidando da minha condição. Então, esse aí foi meu cenário nessa dinâmica aí. Destaque para a trilha da travessia Secretário Araras, que acabou sendo uma trilha curta, trilha curta, uma trilha de 3 km, 3,5 km no máximo. É uma trilha que está muito pouco usada, por isso ela está suja, relativamente suja, mas não atrapalha a progressão, dá para progredir, mas está suja, né? Cara, extremamente dura, apesar de ser curta, mas uma dureza agradável. Então é uma conquista legal. Acredito que alguém precisa se dedicar a resgatar essa trilha aí para que seja usada em treinos de corrida ou nas travessias mesmo. Apesar que a galera montanhista se preocupa muito com limpar a trilha, porque eles vão de calça de canva, bota, camisa de mão comprida, chapéu, ficam todos cobertos. Então eles passam em qualquer lugar. Mas a galera que treina vai de short, vai de camisa de manga, camiseta, né? Então dificulta um pouco essa coisa essa coisa da trilha suja. E o último desafio para mim foi combinar, eu já passei assim brevemente, mas combinar a performance com o cuidado de todos ali, que eu tinha que estar em vários modos, que é o treinador, eu tinha atletas ali, eu estava como treinador, estava como organizador de evento e estava como o cara que é o guia e tem que cuidar para todo mundo estar bem, porque se todo mundo está bem, você não tem imprevistos na dinâmica. Então é extremamente necessário, quando a gente organiza eventos de endurance, trilhas longas, que todo mundo esteja bem, porque enquanto todo mundo está bem, a gente não tem acidente, a gente não tem ninguém passando mal, a gente não tem surpresa, né? Aquelas coisinhas que saem do normal. E aí a coisa, quando é bem gerenciada, funciona bem. E esse desafio foi legal. Tem algum tempo que eu não faço, apesar de eu gerenciar treinos para grupos médios e grandes, pequenos, médios, grandes, há mais de 12, 13 anos, quase 15 anos, né? Foi um desafio bem interessante, porque dependia que eu tivesse proatividade, clareza, sensibilidade. Tinha pessoas que eu não conhecia, tinha pessoas que eu não via há muito tempo. Então esse desafio também foi extremamente agradável
apesar do desafio, mas é um desafio que eu gosto, tá? Desempenhar esse triplo desafio aí nessa região de Videiras, Arara, Secretário, foi um outro prazer, porque como eu vou muito lá, eu conheço muitas trilhas, eu conheço muitos caminhos, eu visualizo ainda outros caminhos que eu ainda não consegui ir. Cara, conseguir concretizar isso é também um motivo, assim, pra mim, de muita felicidade e o sentimento de estar concretizando o sonho, ainda que parcial, mas dando passos largos aí para que outros sonhos se concretizem, tá? E Dani e Alex compartilham comigo essa sensação, e então a gente está muito animado para o próximo passo, que é voltar no Vale das Videiras, e dessa vez a gente vai fazer outro treino incomum, original, porque não vi ninguém fazendo, pelo menos não em grupo. Inovador, porque a gente vai bancar fazer isso, que a gente vai ter 2 dias de treino, um dia de distância longa, entre aspas longa, maior distância, que é 22 km. Então a gente sai de Videiras correndo, pega a trilha da Cuca, atravessa para o Malta. Esse é um trecho que eu percorri há 10 anos atrás, na minha primeira ultramaratona, em Videiras, 55 km da APTR, em 2015, que eu fiz esse bate-volta aí do Cuca para o Malta. Então a gente vai reeditar, talvez com um detalhe de novidade. Eu preciso ir lá ainda para resgatar isso, mas isso é no sábado, então são 22 km, são 16 km de trilha, 6 km de asfalto, mas esses 6 km podem cair aí para 3, 4. A gente pode ainda tirar uns 2 km desse asfalto, talvez na volta, mas isso aí eu preciso negociar um caminho. E no domingo a gente tem um trecho que é usado pela WTR, na etapa Serra do Mar, que é sair de Videiras, ir no Cuca e voltar. Também são 3 km de subida pelo asfalto, são 4,5 até o Cuca, e a gente volta, e talvez a gente volte saindo pelo condomínio Pedra da Cuca, que aí faria mais uns 2 km de trilha. Então essa aí é a nova etapa do processo. Isso acontece no dia 26 e 27 de abril. A nossa perspectiva, cara, é a gente alcançar gente que a gente não conhece. A gente proporcionar isso, primeiro para pessoas que a gente ainda não conhece. Tem muita gente nova no circuito, tem muita gente acessando essa novidade, tem muita gente querendo conhecer melhor a região de Videiras. E a outra peculiaridade é a gente tentar resgatar pessoas que há muito tempo não correm. Eu tô de olho em algumas pessoas que correram comigo em 2015, correram comigo em 2016, correram comigo em 2017 nessas trilhas, nesses caminhos, e que a gente possa fazer reencontros. E esses reencontros são preciosos nesse momento que a gente está vivendo, nesse propósito que a gente está vivendo. Acho que resgatar histórias, resgatar pessoas, e se reunir num lugar que a gente gosta, em trilhas que a gente tem história para contar, será fantástico. Então eu estou buscando galera da antiga aí, de 2014, 2017, das trilhas do Cuca, das corridas em Videiras, e
conto com a Dani e com o Alex pra gente levar isso a cabo e fazer um grande... É isso aí. Até um próximo vídeo.